Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje, finalmente, eu vou fazer a análise do tema de redação do Enem Impresso, o Enem de 2020, que foi o estigma associado às doenças mentais na sociedade brasileira. Então, vou começar a análise desse tema explicando os caminhos que você poderia ter trilhado na sua argumentação. A primeira coisa que você deveria ter feito ao pegar o tema é feito a interpretação. Geralmente os temas do Enem, e esse não fugiu do hábito do Enem, de temas divididos em 3 blocos. O primeiro bloco nós temos o estigma, depois, o segundo bloco, nós temos as doenças mentais e no terceiro bloco, sociedade brasileira. Então, o assunto, sobre aquilo que é mais geral, sobre o que o tema fala, é doenças mentais, que é o nosso bloco do meio. Doenças mentais, na onde? Na sociedade brasileira. Então, o terceiro bloco é o nosso local, é sobre aquele lugar, a localização em que o problema se encontra. Então, é para falar sobre o quê? Doenças mentais na sociedade brasileira. Se for falar de outros países, apenas como comparação, como analogia. Só que o tema não é só sobre isso. Você tem a delimitação do assunto. O que é isso? É aquela parte que delimita o foco que deve ter a sua argumentação. Nesse caso, é o estigma associado. O que é o estigma? É uma desaprovação em relação a alguma coisa. É um preconceito, é algo que leva à marginalização daquilo. Então, o estigma associado às doenças mentais é uma forma de preconceito em relação a quem tem doenças mentais ou em relação às próprias doenças mentais no sentido geral. Então, a sua redação deveria seguir este caminho. Não era para falar só sobre doenças mentais. Se você fala só sobre doenças mentais, você está tangenciando o tema, você não compreendeu totalmente a proposta. Por quê? Porque você deveria falar sobre o estigma, sobre os preconceitos relacionados à doença mental. Então, sempre tente abordar a delimitação do assunto, porque só assim você vai compreender totalmente a proposta de redação e conseguirá pontuar totalmente na competência 2 do Manual de Redação do Enem. Então, essa foi a interpretação do tema. Agora, vamos ver nos textos motivadores os caminhos que ele indicam e também os caminhos que ele te indica a evitar. Texto 1. A maior parte das pessoas, quando ouve falar em saúde mental, pensa em doença mental. Mas a saúde mental implica muito mais que a ausência de doenças mentais. Então, aqui já está indicando para você não confundir saúde mental com doença mental. Então, é um aviso. Pessoas mentalmente saudáveis compreendem que ninguém é perfeito, que todos possuem limites e que não se pode ser tudo para todos. Elas vivenciam diariamente uma série de emoções como alegria, amor, satisfação, tristeza, raiva e frustração. São capazes de enfrentar os desafios e as mudanças da vida cotidiana com equilíbrio e sabem procurar ajuda quando têm dificuldade em lidar com conflitos, perturbações, traumas ou transições importantes nos diferentes ciclos da vida. A saúde mental de uma pessoa está relacionada à forma como ela reage às exigências da vida e ao modo como harmoniza seus desejos, capacidades, ambições, ideais e emoções. Todas as pessoas podem apresentar sinais de sofrimento psíquico em alguma fase da vida. Então, está diferenciando, como eu falei, saúde mental e doença mental. Texto 2. A origem da palavra estigma aponta para marcas ou cicatrizes deixadas por feridas. Esse texto, então, já está mostrando essa estigma, o que significa estigma e o que é o estigma relacionado às doenças mentais no Brasil. Então, vamos ver. Por exemplo, em um período que remonta à Grécia Antiga, passou a designar também as marcas feitas com ferro em brasa em criminosos, escravos e outras pessoas que se desejava separar da sociedade correta e honrada. Essa mesma palavra muitas vezes está presente no universo das doenças psiquiátricas. No lugar da marca de ferro, relegamos preconceito, falta de informação e tratamentos precários a pessoas que sofrem de depressão, ansiedade, transtorno bipolar e outros transtornos mentais graves. Achar que a manifestação de um transtorno mental é frescura está relacionada a um ideal de felicidade que não é igual para todo mundo. Olha aí, já está
falando e argumentando sobre o estigma, o principal estigma na sociedade brasileira, que transtorno mental é frescura. Por exemplo, ele abordou que é frescura. Se você fala sobre a frescura no seu texto, né, sobre essa percepção, você está o quê? Fazendo uma argumentação baseada no texto motivador. Sua argumentação não é original, sua argumentação não tem marca autoral, porque você se baseou no que estava no texto motivador. Então, você vai perder ponto na competência 3. Ok? Então, se você fala sobre frescura, sobre isso e não sai muito dessa argumentação no seu texto, você não tem um argumento autoral. Então, aqui o texto motivador é importante para você entender o caminho que você precisa fazer na sua argumentação. Vamos continuar lendo. A tentativa de se encaixar nesse modelo cria distância dos sentimentos reais e quem os demonstra é rotulado, o que progressivamente dificulta a interação social. É aqui que redes sociais de enorme popularidade mostram uma face cruel, desempenhando um papel de validação da vida perfeita e criando um ambiente em que tudo deve ser mostrado em seu melhor ângulo. Fora dos holofotes da internet, porém, transtornos mentais mostram-se mais presentes do que se imagina. Texto 3. E aí tem um dado estatístico, né? Socorro Brasil sabe mais sobre o problema de saúde que afeta mais de 1 em cada 20 pessoas, mas que continuamos ignorando. Então, aqui está falando sobre 322 milhões de pessoas vivem com depressão. Então, aqui está mostrando dados sobre depressão. O que isso indica? Ele deu o exemplo da depressão. Então, se no seu texto você aborda só a depressão como exemplo de doença mental, você está fazendo uma argumentação baseada nos textos motivadores, consequentemente, não irá pontuar de forma boa na competência 3, que prevê um repertório, que prevê um argumento autoral, um argumento seu, original. Então, se no teu texto você aborda só a depressão como exemplo e só a frescura como exemplo de estigma, sua argumentação está baseada nos textos motivadores, você não irá conseguir pontuar plenamente na competência 3. Os textos motivadores servem exatamente para isso, né, para essa questão de mostrar qual caminho você deve trilhar, qual caminho você deve evitar e ignorar. Então, nesse tema, você poderia ter falado sobre outros estigmas relacionados a doenças mentais. Por exemplo, a falta de tratamento para as doenças mentais, falta de acompanhamento. Você pode indicar as causas dos estigmas, né? Do que faz com que esse estigma fique presente na sociedade, que não passe, que as pessoas olham para as pessoas, por exemplo, com depressão e acham que é frescura, e acham que é não sei o quê. Então, você precisava argumentar de forma a sair desse repertório que já foi dado nos textos motivadores. Você poderia falar, por exemplo, sobre suicídio. Se você fala sobre suicídio, tem que ter cuidado também, porque o suicídio já é uma consequência do estigma, apesar de ter sim um estigma relacionado a suicídio. Você pode falar sobre dislexia, sobre TDAH, sobre bipolaridade, sobre borderline, sobre várias coisas, doenças, né, que estão presentes na vida de famosos. Por exemplo, tem gente que citou a Raíssa, da Fazenda, tem gente que cita a Billie Eilish, porque são pessoas que estão na mídia e também têm algum tipo de doença mental, e como isso está relacionado a estigmas. Então, esse era basicamente a interpretação, o caminho, né, que o tema de redação indicava para você trilhar. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui nos comentários. Tchau!